Meus amigos e amigas, uma alegria, estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. Vamos continuar o nosso curso bíblico, já estamos encerrando o estudo do livro do Gênesis e vamos começar hoje também o estudo do livro do Êxodo, um livro muito importante da Bíblia. Muito bem, vamos pedir a Deus que nos dê então a sua bênção, a sua graça, a luz do Divino Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei, Senhor, em cada um de nós o fogo do vosso amor e enviai sobre nós o vosso Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, possamos compreender bem essa sagrada Escritura e gozar sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, vocês podem se comunicar conosco pelo telefone, temos aí o 12 31 86 2600, que também é o WhatsApp. Temos aí também o nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com, né? E para você assistir a algum outro programa, né? Basta você acessar aí youtube.com/play Canção Nova e conferir aí a nossa playlist. Algum programa que você não assistiu ou quer assistir de novo, é só entrar aí no youtube.com/play Canção Nova, certo? E também para você fazer a sua ajuda à Canção Nova, a sua colaboração com a Canção Nova, além de todos os meios que você tem, né? Temos aí boleto bancário, tem aí o débito automático em conta corrente. Agora, a maneira mais fácil que está se tornando hoje é o Pix. Eu acho que com o tempo vai acabar o boleto, vai acabar tudo isso, vai ficar só o Pix. Então é bom você ir, quem não usa ainda o Pix, que é uma coisa muito fácil, muito simples, basta você pedir para alguém te ensinar, né? Para você contribuir com a Canção Nova é pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com e você confere se o beneficiário que aparece ali, né, a pessoa que vai receber, tá certo? Se é Rádio Canção Nova. Aí você faz a sua contribuição para a Canção Nova. Não esqueça que a Canção Nova vive disso, né? Ela se mantém, o projeto Dai-me Almas, com essa sua contribuição e também com todos os materiais de evangelização que o Departamento Audiovisual, o Davi, fornece. Tudo bem? Bom, vamos em frente. O nosso tema de hoje, eu quero completar o estudo do Gênesis, que faltou só um pedacinho na aula passada, e vou entrar no livro do Êxodo, né? Você tem isso nesse livro aqui, Introdução à Bíblia e o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então, muitos programas ainda você pode completar o estudo com esse livro, se você quiser. Depois temos os outros livros da coleção Curso Bíblico que vamos, com o tempo, apresentando, né? Os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos, certo? Bom, e para essa aula de hoje tem um livro muito especial, que é um livro de Dom Henrique Soares, exatamente sobre o livro do Êxodo, né? A caminho da terra prometida. Dom Estevão, antes de falecer, ofereceu de nós publicarmos o seu livro, então está aí, né? A caminho da terra prometida. É um percurso espiritual com o livro do Êxodo, espécie de um retiro espiritual que ele propõe você fazer acompanhando o livro do Êxodo. Muito interessante,
esse livro de Dom Henrique. Mas muito bem, vamos então em frente, começando aqui com o final do livro do Gênesis. Eu quero falar daquela escada de Jacó. Acho que você já leu lá no livro do Gênesis 28:12, né? Em sonho, Jacó viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam pela escada, né? E no alto estava o Senhor, no alto estava Deus, né? E Deus renovou com Jacó a aliança com Abraão e com o seu pai, Isaque. Aquela escada simbolizava exatamente essa aliança de Deus, né, com o seu povo, né? E ali nós temos Deus que diz para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Então aí, Deus estava renovando com Jacó a aliança que ele já tinha feito com Abraão e com Isaque. Agora renova essa aliança com Jacó. É interessante que cada vez que Deus renova a aliança com o seu povo, tem um sinal. Você já percebeu? Com Abraão era a circuncisão, né? Com Isaque também teve um sinal da bênção, né? Depois com Noé, o arco-íris, né? Cada aliança que Deus faz vai colocando um sinal. Depois com Moisés, ele vai colocar as tábuas da lei, e assim por diante, né? Então Deus diz para Jacó: Jacó vai ser o pai do povo judeu, dele vão nascer as 12 tribos de Israel, né? Então está lá no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo de 13 até 15, estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te conduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. É muito interessante como é que Deus sempre renova a aliança com os patriarcas. Os patriarcas são os pais do povo judeu, né? Sempre aquela aliança assim de fidelidade. Eu estarei com você. Eu não te abandonarei, né? Eu vou cumprir tudo o que eu prometi. Mas aí é preciso a recíproca. É preciso que o povo de Deus também corresponda na mesma expectativa, né? Bom, esta escada, alguns perguntam o simbolismo dessa escada. Essa escada revela o meio pelo qual o céu se une com a terra, exatamente pelo ministério dos anjos que sobem e descem a escada. Revela também a glorificação de Cristo, né? Aquilo que a gente conta lá no Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 51, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha, qual é a imagem que o Jacó viu? Uma escada, os anjos subindo e descendo do céu e da terra, e lá em cima o Senhor. Veja que Jesus repete isso lá no Evangelho de São João, capítulo 1. Está aí. Bom, alguns padres da igreja, doutores da igreja, viram também nessa escada de Jacó a cruz de Cristo, pela qual os cristãos chegam ao céu. Por que a cruz de Cristo? Porque a nossa libertação do pecado, a nossa libertação do inferno, do demônio, da morte eterna foi conquistada na cruz de Cristo. Então, alguns santos doutores da igreja, como Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Basílio Mago, viam nessa escada de Jacó um simbolismo da cruz de Cristo. Bom, assim, Deus escolhe um povo que vai nascer de Jacó, para que todos os povos possam chegar a Ele, né? Com Cristo, pela igreja, todos os povos virão a Deus. Então, esse é o plano de Deus. Ele está formando um povo.
uma aliança com o povo, que começou com Abraão, Isaac, agora Jacó. Desse povo depois, ele vai levar a salvação para toda a humanidade. Infelizmente, no tempo de Cristo, muitos judeus não entenderam isso. Quiseram que a salvação ficasse só para eles. Né? Inclusive, por isso, começaram a perseguir muitos cristãos, né? Porque os cristãos levavam a salvação para os pagãos, mas esse era o objetivo de Deus. Bom, depois, continuando o livro do Gênesis, a gente vê os casamentos de Jacó com Lia e com Raquel. Interessante, né? Jacó casa com duas irmãs. Naquele tempo, isso era moral. Naquele tempo, isso era válido, né? O povo antigo não tinha ainda essa moral perfeita que Cristo trouxe no tempo dele. Então, do casamento de Jacó com Lia, que era a irmã mais velha, e depois com Raquel, então vão surgir as 12 tribos de Israel, que serão sucedidas pelos 12 apóstolos. Olha que coisa importante. Por que os apóstolos são 12? Porque eles sucedem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são como que a igreja, a base da igreja no Antigo Testamento. Ok? Então, os apóstolos formam. Por isso que quando morreu Judas, os apóstolos escolheram mais um. Vamos completar os 12. Porque eram 12 as tribos de Israel, temos que ter 12 apóstolos. Os padres da igreja, né, eles viram aí simbolizados os dois períodos em que Israel foi exilado, no Egito e na Babilônia. Né? Judá, do qual descenderá Jesus, o Filho, né, Jesus Cristo, que, de certa forma, é descendente dessa esposa de Jacó com Lia. Bom, nós já vimos, é importante notar isso, que a moral do Antigo Testamento era uma moral imperfeita e que tolerava a poligamia. Né? Mas Deus, mesmo na fraqueza dos homens, ele vai costurando o seu plano de salvação da humanidade. Né? É como aquela questão do divórcio que Deus tolerou no tempo de Moisés. Né? A gente vê lá no Evangelho de São Mateus, né, capítulo 19, os fariseus perguntaram para Jesus, é lícito o divórcio? Porque Moisés autorizou, né? E que Jesus disse? Não, Moisés autorizou por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. É muito importante entender essa passagem. Moisés tolerou por causa da dureza do coração de vocês. Quer dizer o quê? O pecado original endureceu tanto o coração de vocês que Deus não tinha condição de aplicar a correção exata naquele tempo. Então Deus vai aos poucos mudando a moral do povo, até chegar na moral perfeita com Jesus Cristo. Nós temos que entender isso para a gente não se decepcionar com os livros da Bíblia, entende? Com os personagens da Bíblia. Né? A igreja considera a santidade de cada pessoa de acordo com a moral do seu tempo, entende? Bom, e assim, mesmo com as imperfeições dos seus personagens, né? Cada personagem desse foi chamado a servir o plano de Deus. Então, Deus, mesmo contando com esses, vamos dizer, erros para nós hoje, Deus foi contando com eles para costurar o seu plano de salvação da humanidade. Entende? Depois nós temos no livro do Gênesis aquela belíssima história de José do Egito. E aí é a última parte do Gênesis, que aliás vai do capítulo 37 até o capítulo 50 do Gênesis. É belíssima a história de José, né? Jacó teve 12 filhos, né? Vários deles, né? Rubens, depois teve Judá, Benjamim, Zabulon, Asser, Neftali, né? 12 filhos. Um deles foi José. E José era o mais novo, né? Então, essa história de José, que a gente conhece muito bem, que foi para o Egito,
ela mostra que a providência divina não abandona o seu povo, né? E guia todos os eventos, sabendo do mal tirar o bem para a salvação do seu povo. Esse é o típico do acontecimento em que do mal Deus tira o bem para a salvação do seu povo. Aí a gente entende aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Santo Agostinho dizia assim: se Deus não soubesse do mal tirar o bem, Deus nunca permitiria o mal de acontecer. Olha o que aconteceu com José. José, ele tinha visões maravilhosas, né? E um dia, né, ele contou para os irmãos que ele teve um sonho, que eles estavam fazendo uma colheita e ele estava com o feixe dele de trigo, da colheita, e os irmãos também. Mas aí os feixes dos outros irmãos se curvavam diante do feixe dele. E os irmãos ficaram com inveja. Ele está se achando melhor do que nós. E aí resolveram, né, vender José para o Egito. Na verdade, a primeira ideia era matá-lo. José foi levar comida para eles lá onde eles estavam trabalhando e quiseram matar José. Mas aí um deles, Rúben, que era um dos filhos, disse: não vamos matá-lo, não, vamos colocar aqui numa cisterna vazia aqui e tal. Depois acabou que passou uma caravana que ia para o Egito e eles resolveram vender o irmão para o Egito. Aí, meus irmãos, a gente vê o que a inveja faz. A inveja levou Caim a matar Abel, o irmão matar um irmão. A inveja levou, né, os doutores da lei, fariseus, saduceus, matarem Jesus. A inveja levou os irmãos de José a vender o irmão para o Egito. Não é à toa que Santo Agostinho diz que a inveja é uma arma terrível do demônio. Inveja é você se sentir mal porque o outro está bem, porque o outro está melhor do que você, porque o outro está fazendo mais sucesso do que você, porque o outro está ganhando mais do que você. Então você fica mordido aqui, né? Meio que torcendo para o outro cair. Terrível. Isso aí realmente é uma tentação diabólica, perigosa. Bom, mas Deus sabe dessa história de José tirar o bem. José no Egito, como escravo, ficou na casa lá do Potifar. Potifar era o eunuco do faraó, né? Eunuco era um servo que ele era castrado, né, para servir ao faraó, principalmente junto com as esposas do faraó, né? Bom, e a esposa do Potifar quis inclusive seduzir José, né? Mas não conseguiu, né? Venceu a tentação pela castidade. A gente vê como é que José era um rapaz de Deus, um homem de Deus, né? E no Egito, José revelou o sentido dos sonhos do faraó. O faraó teve aqueles sonhos que ele não sabia identificar, sonhou com 10 vacas gordas, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. 7 espigas de milho cheias e 7 espigas de milho secas. Chamou lá os seus magos não souberam decifrar o sonho dele. Está lá no capítulo 41 do livro do Gênesis. Mas José revelou ao faraó o sonho. Faraó, o Egito vai ter 7 anos de fartura e vai ter depois 7 anos de fome, de seca. O faraó ficou tão impressionado que transformou José em governador do Egito. É impressionante essas coisas que acontecem na história do povo de Deus, né? A mesma coisa aconteceu com Daniel, lá quando o povo estava exilado na Babilônia. Daniel também decifrou os sonhos do Nabucodonosor e se tornou importante na corte de Nabucodonosor. E assim por diante. Deus, ele sabe fazer com que, né, a coisa aconteça e o seu plano se realize, né? Mas é interessante que quando o rei quis encher o José de honras e de glória, José respondeu para o rei, né? Está lá, para o faraó, está lá no Gênesis 41, 16. É Deus
quem dará ao faraó uma explicação favorável. Antes dele explicar para o faraó, não sou eu que vou dar uma explicação para o senhor, é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. Então é interessante como é que Deus cria essas situações todas exatamente para que aqueles que não são judeus ou não são crentes acreditem em Deus. Isso tanto aconteceu com José como aconteceu com Daniel, né? Então, outra passagem interessante que a igreja gosta muito, o próprio faraó diz aos egípcios como eles podem encontrar comida. Ide a José. Ide a José. E a igreja aplica esse convite, ide a José, a nós irmos a São José em nossas necessidades. Os padres da igreja gostam muito dessa frase do faraó que dizia para o povo lá, passando necessidade, não tinham o que comer, 7 anos de vacas magras. Ide a José. Por quê? Porque José é o homem que tem a chave do celeiro lá de trigo, que vai dar de comer. Então, a igreja aplica a São José. Nós também, sabe, nos anos de seca, nos anos de miséria, ide a José. Tá certo? E olha que coisa bonita, né? Nós terminamos agora, no dia 8 de dezembro, o ano de São José, né? Que coisa bonita, né? Tivemos um ano de graças especiais que São José concedeu para a igreja. Bom, os filhos de Jacó, então, lá se encontraram com José, né? Que a princípio não reconheceram. Bom, como o povo estava passando fome, Jacó pediu que seus filhos fossem ao Egito comprar trigo, era um lugar que tinha trigo. Só que eles tinham vendido José para o Egito, né? E chegaram lá, se encontraram com José, mas não reconheceram José. Mas José os reconheceu, né? Aí José exigiu que os irmãos trouxessem Benjamim, que era um menino que tinha nascido depois dele, era o último, o mais novo. O que deixou o pai angustiado, né? O pai disse, meu Deus, eu já perdi José, agora vocês têm que levar Benjamim. Não, o faraó disse que se não levar Benjamim lá, não vai vender trigo para nós. E o velho Jacó não teve outra saída, né? E aí levaram o Benjamim para lá, né? É interessante que por 2 vezes os irmãos de José se curvaram diante dele até o chão, né? Para pedir clemência, para vender trigo para eles, como que cumprindo aquele sonho que José teve e que deixou os irmãos com ciúme, né? Aquele sonho lá em que os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. Agora, não só os feixes, mas os próprios irmãos se curvavam diante de José. Bom, José no começo assim parece que foi um pouco duro com os irmãos, né? Mas exatamente foi para preparar um encontro com eles. Provocou neles o arrependimento dos seus pecados. Deus age com misericórdia e Deus castiga com piedade. É importante a gente entender isso. Deus age com misericórdia, mas Ele castiga com piedade, Ele corrige com piedade para a correção nossa. Então, José fez isso com os irmãos, né? E reteve com ele um deles, Simeão, enquanto voltaram para Canaã, depois retornaram para o Egito, trazendo então o Benjamim, né? E aí Jacó, com tristeza, com muita dor, deixou Benjamim ir, e no retorno a Judá, com palavras profundas, eu acho que até proféticas, José se oferece como escravo, para que Benjamim possa voltar para a casa do pai. Judá, de onde vai nascer Jesus depois, da tribo de Judá, né? Judá se oferece ao faraó para ficar ali, para que o faraó, ou melhor, para que José pudesse liberar o Benjamim para voltar para a casa do pai. Mas é nessa hora, né, depois que Judá colocou isso, né, rogo-te, pois, aceita que teu servo fique escravo de meu senhor, em lugar do menino, para que ele possa voltar com seus irmãos. Depois disso, José não aguentou mais, aí se revelou aos irmãos. Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais,
nem tenhais remorso de me teres vendido para ser conduzido aqui. Olha a resposta de José. Olha o que ele diz, está lá em Gênesis 45, é para vos conservar a vida que Deus me enviou diante de vós. Olha aí, é para vos conservar a vida do povo, de onde vai nascer o Salvador. É que Deus permitiu que vocês me vendessem para o Egito. Eu vim adiante de vós para preparar aqui um meio de subsistência, né? E aí, a gente sabe, José mandou trazer seu pai, todos para o Egito. No Egito, o povo hebreu se multiplicou por cerca de 400 anos. E ali, Jacó morreu, foi levado para ser enterrado na terra de Canaã, está lá no capítulo 49 e 50 do livro do Êxodo, né? Jacó abençoa os dois filhos de José, Efraim e Manassés, que passam a ser da tribo de Judá, né? Que residiram na Palestina. E eles vão participar das tribos de Israel, né? Praticamente nós concluímos o livro do Gênesis. Olha que foram vários programas, né? Porque é um livro que tem 50 capítulos, né? E é um livro importantíssimo da nossa história da salvação. É o livro que contou a história de como é que Deus criou o mundo, como é que Deus criou o homem, como é que Deus criou a mulher, o pecado original, a promessa da salvação e todo esse povo que agora Deus foi preparando para que dele possa nascer o Salvador. Até nós chegarmos às 12 tribos de Israel, né, que foram para o Egito e que agora vão para a terra prometida. Bom, eu queria mostrar só novamente aqui o livro do Dom Henrique Soares, o Êxodo, que é o assunto que a gente vai começar, e também está nesse livro, Introdução à Bíblia e o Pentateuco, né, na nossa coleção de livros sobre a Bíblia. E eu queria aproveitar também para mostrar aqui alguns livros que fazem bem para a nossa formação. Acho que conhece o padre Gabriel Vilaverde. O padre Gabriel Vilaverde escreveu um livro muito bonito sobre Frei Damião. Frei Damião é um gigante do Nordeste que pouca gente conhece e que vai ser beatificado pelo Vaticano, já foi anunciado isso. Frei Damião, muita gente não sabe que esse homem, ele é italiano, ele fez doutorado em Roma e veio para o Nordeste do Brasil e aqui viveu até 90 e poucos anos, entregou a sua vida a Deus de corpo e de alma. O povo do Nordeste, principalmente o pessoal mais antigo, conhece as histórias de Frei Damião. Então, o padre Gabriel e uma historiadora chamada Ana Lígia Lira escreveram um livro muito bonito, né? O Peregrino da Fé, a história de Frei Damião. Ok? O padre Gabriel também escreveu um livro que eu gostei muito, A Adversária da Serpente, a Virgem Maria, né? Ele coloca como subtítulo aqui, o auxílio de Maria no combate ao mal. Auxílio de Maria no combate ao mal. Isso aqui é muito relevante. Bom, um livro que eu escrevi para ajudar as pessoas a lerem os evangelhos, passagens difíceis dos evangelhos. Eu coletei 120 dúvidas das pessoas sobre os 4 evangelhos e usando bons manuais que explicam os evangelhos, especialmente o manual lá, né, da Universidade de Navarra, do Opus Dei, e também uma coleção muito boa aqui do Brasil, da editora Loyola, que se chama Comentários Bíblicos. Desses manuais, eu explico aqui 120 passagens dos 4 evangelhos, ok? Um livro que eu escrevi a pedido de um grupo que pediu que eu escrevesse um livro para que jovens e adultos que não conhecem a fé católica, mas que se converteram, querem conhecer a fé católica, o que é importante conhecer. Então eu fiz uma síntese da doutrina católica. Eu chamei de Esta é a Nossa Fé. Essa frase que gostava de dizer eram os santos padres da igreja. Depois que eles explicavam, né, a doutrina, diziam para o povo, esta é a nossa fé. Ok? Então, está aí, para jovens, adultos,
pode ser usado em cursos de crisma, por exemplo, para a formação, né, da moçada. E hoje nós precisamos muito disso. O povo, né, tem muita falta da doutrina católica. Muito bem, vamos em frente, né? Completamos praticamente o estudo do livro do Gênesis, né? Dali, então, eu terminei o primeiro bloco da nossa conversa aqui, falando que, né, o povo de Deus foi para o Egito, ali ficou 400 anos, né? E Deus vai tirar esse povo, vai levar para a terra prometida. Então, nós vamos ver toda a travessia de 40 anos do deserto, né? Então, a gente fala em 12 tribos de Israel, mas na verdade são 13, né? Uma vez que Levi, né, de onde saem os sacerdotes, não é considerado uma tribo, porque não lhe foi dado um território. Então, na verdade, são 12 tribos que, quando o povo entrou na terra prometida, receberam um território. Como a tribo de Levi era a turma dos sacerdotes, a tribo de Levi se espalhou entre todas as outras tribos, tá certo? Então, está aí. O livro do Gênesis, ele termina, então, narrando a morte de José, né? Jacó, José, que são sepultados na Palestina. Então, é o livro que dá início à Bíblia, e através dele que nós podemos, então, entender todo o belo plano de Deus para a humanidade, criada para um dia viver para sempre com Deus, né? E desfrutar da sua vida bem-aventurada. Esse é todo o sentido, né, do livro do Gênesis. Bom, vamos entrar agora no livro do Êxodo. A palavra Êxodo quer dizer saída, né? Lá do inglês, exit, saída, né? Que no Brasil a gente pode estar na saída. Em inglês você vai ler exit. Êxodo é uma saída, né? O livro do Gênesis, o que ele conta para nós? Ele narra a escravidão do povo hebreu no Egito, a sua libertação por Deus e a caminhada do deserto para a terra prometida, né? Já mostrei aqui o livro do Dom Henrique Soares. Dom Henrique usa todo o livro do Êxodo numa reflexão muito profunda. O livro ele pode ser dividido em 6 partes. Primeira, a saída do povo do Egito. O povo ficou lá no Egito 400 anos, mas foi escravizado pelo faraó. Depois que morreu o faraó, amigo de José, o novo faraó começou a ficar com medo do povo judeu, porque o povo se multiplicou muito, né? E então esse povo, Deus vai tirar esse povo do Egito, como diz lá o Êxodo, né? Com mão forte, braço estendido, né? Então, a saída do Egito. A segunda parte é a travessia do deserto. Uma travessia que poderia durar um mês, mas Deus fez durar 40 anos. É interessante. Depois, a aliança que Deus faz com o povo no Sinai. Aí o povo recebe as tábuas da lei, né, como sinal da aliança com esse povo. Depois, as instruções para a construção do santuário. Então, Deus manda que Moisés construa um santuário onde vai colocar a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. A quinta parte, a apostasia de Israel e depois a renovação da aliança. Apostasia porque Israel começa a adorar deuses falsos. Aquele bezerro de ouro, né? E Deus renova a aliança com eles depois. Depois, a sexta parte do livro do Êxodo, tem a execução das instruções para a construção do santuário. Então, agora a gente vai por parte analisar cada uma dessas partes. Vamos começar lá com, né, a escravidão do povo no Egito. Então, o livro começa dizendo que os judeus cresceram, se multiplicaram e se tornaram muito fortes no Egito. E o novo faraó ficou com medo desse povo, se opõe a ele e o submete à escravidão, né? Faz o povo de escravo deles para construir aquelas cidades todas, né, lá do Egito, aqueles monumentos enormes. Nós temos, por exemplo, as enormes pirâmides do Egito, que eram túmulos, né, dos faraós e coisas desse tipo. Bom, o novo faraó
provavelmente era o Ramsés II, né? Mandou que as parteiras matassem os meninos judeus nascidos, né? Mas as parteiras se negaram a matar os meninos. E o povo continuou se multiplicando pela graça de Deus. É muito interessante isso, né? E no meio dessas crianças que nasceram, nasceu Moisés. E Deus salvou Moisés de uma maneira muito interessante, e aliás, muito assim, eu diria, dentro da providência divina. Moisés foi colocado nas águas do rio Nilo, né? A mãe de Moisés colocou o menino num cesto, assim, bem lacrado com betume, né? E colocou no rio Nilo. E deixou a irmã de Moisés, a menininha, olhando ali, né? E a filha do faraó, né, estava ali no rio, parece que se lavando e tal, escutou a criança chorando, foi lá, pegou, era um menino, e levou para criar. Mas aí a irmã de Moisés apareceu e disse: olha, você quer que eu leve essa criança para uma mulher, dar a ele de mamar, tal? Depois eu trago. Ele: não, então tudo bem, então traz essa mulher aqui. E acabou que Moisés foi criado na corte do faraó. Qual é a importância que isso tem na história da salvação? Isso foi importante para Moisés, mais tarde, poder cumprir a sua missão. Não se esqueça que Deus depois vai mandar Moisés ir lá conversar com o faraó. E por que o faraó recebe Moisés? Porque Moisés foi criado ali com ele. Moisés falava a língua egípcia, embora fosse judeu, né? Veja como é que Deus vai preparando os caminhos para que o seu plano aconteça, né? E aí vem a missão de Moisés. É interessante, né, que o livro da Carta aos Hebreus, quando fala disso, diz que foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real, ou seja, a ordem do faraó, que era para as parteiras matar os meninos, né? Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, que eram escravos, né? A fruir dos prazeres culpáveis e passageiros da corte do faraó. Então, diz a carta aos Hebreus, com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios, né? Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível, né? Toda essa narrativa aí a gente conta no livro da Carta aos Hebreus. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa, aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Tudo isso a gente conta no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. É aquela carta que fala da fé dos patriarcas, da fé de Moisés, da fé de Abraão, da fé, né, dos grandes homens de Deus. E termina dizendo: foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho, como que por um terreno seco, ao passo que os egípcios, que se atreveram a persegui-los, foram todos afogados. Bom, a Carta aos Hebreus coloca isso com muita, né, assim, força, porque é o fruto da fé, né, que salva esse povo ali da escravidão do Egito. Bom, Moisés, inicialmente, ele assumiu a luta pelo seu povo, mas ele agiu de maneira errada. É como a gente, quando quer fazer as coisas, mas age por própria conta, não pergunta para Deus, né, o que tem que fazer direito, né? Então, Moisés começou a agir humanamente e ele matou um egípcio que maltratava um judeu,
Moisés foi lá e matou o egípcio. E ele teve que fugir, porque depois ele viu, né, que descobriram que ele tinha matado o Egito, ficou com medo, teve que fugir. Então ele retirou para aquela região que se chamava Terra de Madiã, está lá no Êxodo 2:15. Fugiu, né? Ficou lá em Madiã. Nesse tempo do deserto de Madiã, Moisés aprendeu a vida dura naquela região, onde ele mais tarde vai conduzir o seu povo. Outro momento importante da providência divina. Moisés ficou 40 anos na terra de Madiã, no deserto, cuidando do gado, das ovelhas, do seu sogro, né? Deus estava preparando Moisés nesses 40 anos para que ele pudesse depois fazer esse povo de Deus atravessar esse deserto e chegar até a terra prometida, né? Bom, tudo isso, gente, tem muito a ver com a nossa vida também, sabe? Nossa vida também é uma caminhada. Nesse livro do Dom Henrique, né, A Caminho da Terra Prometida, Dom Henrique faz essa comparação. Assim como aquele povo atravessou 40 anos aquele deserto, e Moisés se preparou 40 anos para essa travessia, Deus faz isso com a gente também. Nós temos uma travessia aqui nessa vida também, né? Bom, a gente sabe que Deus marcou um encontro com Moisés depois de 40 anos ali, né? Deus marcou um encontro com Moisés naquela sarça ardente, lá no Monte Horebe, ou Monte Sinai, né? E Deus se revelou a Moisés, né? Moisés viu aquele arbusto que pegava fogo, mas ele ficou impressionado porque o fogo não acabava e a árvore não se queimava. Interessante. Então aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés se aproximou. Aquela árvore que queima e não acaba, ela passou a ser símbolo de muitas coisas para os padres da igreja, né? A virgindade de Nossa Senhora, a própria realidade de Deus, que é um fogo que não acaba nunca, né? Uma chama que não termina, enfim, né? E Deus manda Moisés ir ao faraó e dizer: liberta o meu povo, que eu quero que meu povo venha aqui para, né, o deserto para prestar culto para mim. E aí Moisés pergunta para Deus: mas qual é o seu nome? Porque lá no Egito tem tantos deuses, né? O Egito era cheio de deuses, né? Qual é o Deus que eu vou dizer para o faraó que está me mandando vir aqui? Então, Deus fala para Moisés: eu sou aquele que sou. Que em hebraico é a palavra Yahvé. E para os judeus ficou assim uma revelação tão forte do nome de Deus, que os judeus não pronunciam o nome Javé, né? Eles falam Adonai, que quer dizer meu Senhor, né? Depois, no ano 700 depois de Cristo, na França, os judeus chamados massoretas juntaram as consoantes de Yahvé, porque o hebraico não tinha vogal, só tinha consoante. Juntaram as consoantes de Yahvé com as vogais de Adonai e deu a expressão Jeová. A expressão Jeová surgiu de uma fusão de Yahvé com Adonai, consoantes de um lado, vogais do outro. Por isso que essa expressão Jeová para Deus é uma expressão que a igreja não usa. Usa meu Senhor, usa Javé, né? Bom, e Deus convoca então Moisés para a grande missão de libertar o seu povo. Está lá em Gênesis 3, 14 e 15. Agora eu queria colocar só uma observação. Essa expressão, eu sou aquele que sou. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: Deus está dizendo para Moisés: eu sou aquele que existo. Existo desde sempre. Não fui criado por ninguém. Ok? Muita gente pergunta: mas quem criou Deus? Ninguém. Ninguém criou Deus. Deus é incriado. Deus é eterno. Não teve princípio e não tem fim, né?
Claro que ninguém vai entender isso. Deus não pode ter sido criado por um outro Deus, porque se fosse criado por um outro Deus, teria que ter um outro Deus, e assim, isso não acabaria nunca. Então, Deus é incompreensível para nós, mas é por isso que Ele é Deus. O Santo Agostinho dizia, né? Se o conhecesse, se o entendesse, ele não seria Deus. Santo Agostinho diz, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Você imagina um círculo. Onde é que começa um círculo? Não tem começo, não tem fim. Pode servir como uma imagem da eternidade de Deus. Ok? E essa expressão, eu sou, significa Deus. Por isso que Jesus, depois, quando, naquela discussão com os fariseus, doutores da lei e tal, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Opa! Esse eu sou significa o quê? Deus. Aí, os fariseus, doutores da lei, pegaram pedra para matar Jesus, porque ele estava realmente se fazendo de Deus. Na verdade, ele era Deus. Bom, então Deus concede ali a Moisés os dons com que ele poderá cumprir a sua missão, né? E promete a Moisés assistência e promete proteção. Claro, Deus que nos dá uma missão, Deus dá os meios, né? E o Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está lá no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Deus tem compaixão do seu povo, né? E Moisés disse para Deus, quem sou eu para ir ter com Faraó e tirar do Egito os israelitas? E Deus fala eu estarei contigo, ô Moisés. Moisés retrucou várias vezes, sabe? É como a gente também. Deus muitas vezes chama a gente para fazer alguma coisa e fica, Senhor, mas eu, pelo amor de Deus, chama outro, né? Como quando Deus chamou Jeremias, Senhor, eu sou uma criança. E Deus diz, não diga que você é uma criança, você vai dizer para os outros o que eu estou te mandando, eu estarei contigo. A mesma coisa aconteceu com Moisés, né? E aí, eis aqui um sinal de que sou eu que te envio, né? Deus fala para Moisés, quando tiveres tirado o povo do Egito, servirás a Deus sobre esta montanha, ali onde estava aquela sarça ardente. E realmente depois, né, Deus, né, celebrou com o povo naquele lugar ali a aliança, né? Bom, Jesus colocou isso bem claro, eu sou aquele que sou, está lá no Evangelho de São João, capítulo 8, 58. Os padres da igreja viram vários sinais nessa sarça ardente, como eu já falei, né? No fato de se queimar, mas não se consumir, viram a figura da igreja, sempre perseguida, sempre queimando, mas nunca vencida, né? Nunca se acaba. São Beda, venerável, doutor da igreja, ele viu na sarça a virgindade perpétua de Nossa Senhora, virgem antes, durante e depois do parto, como também diz Santo Agostinho, né? Então, esses sinais todos, né, simbolizam para nós muitas coisas. Bom, eu penso que é muito importante a gente, na leitura desse livro do Êxodo, a gente confrontar também com a nossa vida. E é exatamente isso que o Dom Henrique Soares fez nesse livro, né? E é interessante que Dom Henrique Soares deixou depois escrito um outro livro, que também nós estamos conversando com a família dele, que está estruturando. Ele deixou um livro escrito também sobre o Deuteronômio. A mesma coisa que ele fez com esse livro do Êxodo, aplicando a nossa vida, né? Ele fez com o livro Deuteronômio. Nós já temos uma intenção da família de Dom Henrique, de nós podermos publicar esse livro também. É muito interessante, por quê? Porque Dom Henrique pega esse livro como o Êxodo e aplica na nossa vida hoje, né? Todas aquelas passagens, como nós vamos continuar vendo nas nossas próximas aulas aqui, que o povo entra para o deserto afora, mas depois o povo começa a se cansar na caminhada.
começa a reclamar de Deus, começa a lamuriar, porque, né, Deus deu para eles o maná do deserto para comer, mas o povo começa a ficar cansado daquele maná, pede para Deus que dê carne. Então Deus manda aquelas codornizes, né? Depois, mais para frente ainda, o povo vai enfrentar um problema de seca, né? Então, de novo, lamúria contra Deus. Então, essas reflexões todas que o Dom Henrique vai colocando para nós na nossa vida também. A gente também não faz assim com Deus, né? Esse simbolismo aí da falta de comida, falta de carne, falta de água, né? Aquele povo olhava para Moisés e dizia: você quer nos matar aqui nesse deserto? Antes nós vivêssemos lá na escravidão do Egito, pelo menos nós tínhamos lá as cebolas, as panelas de carne, não sei o quê. Aí uma reflexão muito importante entre a escravidão e a liberdade. É como você comparar, por exemplo, compara isso com dois tipos de passarinho. Um passarinho numa gaiola de ouro e um passarinho solto, né? Um passarinho numa gaiola, ele tem ali a comida, a água, só que ele não tem liberdade. Ele é escravo daquela gaiola. E um passarinho livre, que coisa beleza, ele pode voar, ele pode buscar o alimento. Deus deu asas para ele voar. Deus deu a nós a sua imagem e semelhança para a gente voar. Voar em que sentido? Mergulhar na grandeza de Deus, mergulhar nas maravilhas da igreja e não ser escravo de uma vida de pecado, uma vida mesquinha, uma vida sem sentido. Entende? Então são todas essas coisas que esse livro do Êxodo ajuda a gente a refletir. Eu quero ir um pouco devagar, por hoje nós vamos parar por aqui, mas na nossa próxima aula a gente vai continuar essa reflexão, porque dá para a gente fazer um paralelo muito interessante com o que aquele povo viveu no deserto e que nós vivemos também aqui na nossa vida. Muito bem, muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora, pedindo aos sacerdotes, diáconos, que nos dê a sua bênção para a gente encerrar esse nosso programa de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.